me lembro bem que quando eu estava na Toca de Assis, o nome do canalha, eu estou falando isso, Júlio Lancelotti, que para aqueles que são amantes aí do Código de Direito Canônico, está em comunhão canônica com a igreja, né? O pessoalzinho que idolatra a lei acima da verdade, quando esse canalha estava lá, fingindo que estava cuidando de moradores de rua, todos em São Paulo sabiam quem ele era. Todos. Todo mundo sabe do esquema que ele fazia, inclusive dando carro para os meninos abusados por ele que estavam ameaçando dizer quem ele era. O Lula está aprontando como de sempre, né? E esse texto aqui é o texto do Rogério Pires, colunista da Timeline, meu cunhado, alguém que eu tenho um carinho enorme. E há um Brasil que existe nos comerciais de televisão e outro que existe nas calçadas. No primeiro, o país saiu do mapa da fome, a pobreza recua e o governo distribui benefícios com generosidade histórica. 392 mil pessoas dormem ao relento. O número vem do Cadastro Único para Programas Sociais, do CadÚnico, a principal base de dados do programa do próprio governo federal. Em dezembro de 22, último mês antes da posse de Lula, eram 198.700 pessoas registradas em situação de rua. Em junho de 2026, o total chegou a 392,4. Deixa eu voltar aqui. Onde é que tá? Agora sim. Um crescimento de 97,4% em 3 anos e meio. Na prática, a população de rua do Brasil dobrou dentro do mandato de um presidente que fez do cuidado com o mais pobre a sua marca de campanha. E o ritmo assusta mais do que o total. Desde janeiro de 2023, o sistema registra, em média, 4,6 mil novas pessoas em situação de rua por mês. São mais de 150 brasileiros por dia. A cada 10 minutos, aproximadamente, alguém do país cruza a linha que separa ter um endereço de não ter mais nada. Entre 2019 e 2022, essa média era cerca de 2 mil registros mensais. O ritmo atual é mais que o dobro do verificado no governo anterior, incluindo os anos da pandemia. O governo tem uma explicação pronta, claro. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social sustenta que parte da alta se deve ao aprimoramento do cadastramento, com capacitação de entrevistadores e fortalecimento das equipes municipais. Haveria, segundo a pasta, uma subnotificação entre 2019 e 2022, que agora estaria sendo corrigida. É o velho recurso de transformar um recorde negativo em mérito administrativo. Não é que existam mais pessoas na rua, é que agora contamos melhor, diz o governo Lula. O argumento não sobrevive aos próprios dados. Se o crescimento fosse apenas a regularização de cadastros representados na pandemia, a curva teria que desacelerar com o passar dos anos, à medida que o estoque de gente não contabilizada fosse se esgotando. Aconteceu o contrário. O ritmo se manteve alto durante todo o mandato e voltou a ganhar força justamente no primeiro semestre de 2026. Questionado sobre quais estudos técnicos embasariam a tese da subnotificação, o Ministério não apresentou resposta específica. E esses dados não são inventados por ninguém. Vêm dos municípios, coletados pelos mesmos profissionais que atuam nas gestões anteriores. Há ainda um detalhe que o Planalto prefere não mencionar. Em dezembro de 2023, o governo lançou com pompa o tal do Plano Nacional Ruas Visíveis. Apresentado como a grande resposta federal à crise, com o investimento inicial anunciado de 982 milhões de reais. Naquele mês, o CadÚnico registrava 262.500 pessoas em situação de rua. 2 anos e meio e quase 1 bilhão de reais depois. São 130 mil pessoas a mais nas calçadas. O plano tornou as ruas visíveis, sem dúvida, cada vez mais visíveis. A geografia do problema também demonstra narrativas. O norte viu os registros saltarem de 4,9% para 22,8%, alta de 367%. O Nordeste, região tratada como vitrine eleitoral dos petistas, cresceu 109%, passando de 29,1 mil para 61 mil pessoas cadastradas. Roraima multiplicou seus números por quase 7. Pressionada pela crise migratória venezuelana, essa mesma Venezuela que parte do governo Lula, petista, insiste em tratar com cerimônia diplomática. E aí São Paulo, maior contingente absoluto do país, cresceu 88%. É justo reconhecer que o fenômeno tem causas complexas. Ruptura de vínculos familiares, dependência química, saúde mental, custo de moradia, tudo isso pesa, óbvio. Mas é exatamente por isso que a propaganda incomoda tanto.
Um governo que gasta fortunas em publicidade para celebrar a saída do mapa da fome, que anuncia recordes de transferência de renda e que trata qualquer crítica como golpismo, deveria, no mínimo, ter a honestidade de encarar o indicador mais brutal de todos. O número de compatriotas que não têm onde dormir dobrou sob a sua gestão. Porque a rua não assiste o Jornal Nacional. A rua não lê release do Planalto. Quem perdeu o emprego, perdeu a casa. E hoje divide uma marquise com a família. Não quer saber de estatística maquiada, nem de disputa de narrativa. Quer um país onde trabalhar volte a ser suficiente para ter um teto. Se o discurso é cuidar dos mais pobres, os mais pobres estão respondendo. Estão respondendo das calçadas aos milhares, todos os meses. A pergunta que fica para o leitor é a mesma que deveria tirar o sono de Brasília. Quantos brasileiros ainda vão para a rua até alguém no governo admitir que a propaganda não paga aluguel? Um texto triste, né, revelador aí, do Rogério Pires. Eu cuidei de moradores de rua durante 6 anos da minha vida, na comunidade Toca de Assis, uma comunidade de carisma franciscano. Nela, eu não podia ter sapatos, roupas, mais do que 2, 3 livros, não tinha salário, e vivia muito feliz, cuidando daqueles que nosso Senhor Jesus Cristo falou: estive com fome, me deste de comer, estive nu e me vestiste. A caridade cristã, ela é a única resposta para o problema que nós estamos tratando nesse exato momento. Como o belo texto do Rogério diz, não é o governo quem vai trazer a solução para isso. Entretanto, porém, todavia, contudo, se usar dessas pessoas mais sofridas para poder fazer propaganda política eleitoreira e arrancar mais dinheiro do pagador de impostos que poderia estar dando emprego a essas pessoas, é de fato não só um dos problemas que causam esse caos todo, mas uma canalice sem tamanho. Eu me lembro bem que quando eu estava na Toca de Assis, o nome do canalha, pedófilo, eu estou falando isso, pedófilo, Júlio Lancelotti, que para aqueles que são amantes aí do Código de Direito Canônico, está em comunhão canônica com a igreja, né? Pessoalzinho que idolatra a lei acima da verdade. Quando esse canalha estava lá, fingindo que estava cuidando de moradores de rua, todos em São Paulo sabiam quem ele era. Todos. Todo mundo sabe do esquema que ele fazia, inclusive dando carro para os meninos abusados por ele que estavam ameaçando dizer quem ele era. Esse é o Júlio Lancelotti. Todo mundo em São Paulo sabe quem é esse filho da puta. E é essa gente que está aí agora, dizendo que cuida dos mais pobres. Eu já falei palavrão demais para os primeiros minutos do programa, vou passar aqui para a Valéria, ladies first, né? Porque senão eu vou xingar mais e mais e mais e mais e mais. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza para vocês. Se tem uma coisa que Lancelotti e Lula são, isso aqui é literal, tá? Eles são desgraçados. Pessoas sem a graça. Eles são desgraçados. Isso é pior do que palavrão. Essa gente é imunda. Parece. Ok. Como que eu continuo depois disso sem xingar um palavrãozinho que você não me deixou direito? Não dá, né? Mas olha só, é bom chamar atenção. Toda vez que você tem um governo pró-bandido, bandidólatra, tá? Que tenta promover tudo que você possa imaginar em termos de liberação de drogas, imediatamente a população de rua também aumenta. Por quê? Dentre esses que estão na rua porque tiveram a vida desgraçada economicamente, tem também aqueles que infelizmente perderam as suas coisas por dependência química e foram jogados na rua por suas famílias. E isso é um resultado direto das políticas públicas em relação a substâncias ilícitas que nós temos no país. É um oba-oba, uma romantização. Pergunte para a mãe de um viciado o que ela passa. Um pai que viu seu filho ou enterrado, ou atrás das grades, ou ameaçado pela facção criminosa por dívida de drogas. Perguntem a esses pais o que eles sentem, o que eles acham. Então, o fomentar, né, do looping proletariado para poder garantir um braço armado em caso de se startar uma revolução. O Rogerinho, querido, um beijo para você também, Aline. O Rogerinho citou o Norte e Nordeste, né, como regiões de propaganda política de Luiz Inácio. Eu tenho um outro dado do Norte e Nordeste
para desmontar a narrativa desse desgraçado, que ele é sem graça. O Brasil registrou só em 2025 34.086 mortes violentas. Para você ter uma ideia, Alan, convidados e audiência, no Nordeste, no Norte, peraí, que eu peguei aqui, no Norte e Nordeste, olha, foram, Nordeste, 18.412 casos e no Norte, 3.829 casos. Essas mortes violentas incluem homicídios e o que eles chamam de feminicídio, né? Que eu chamo de crime passional. A gente precisa derrubar isso dessa nomenclatura das nossas leis imediatamente. Roubo seguido de morte, lesões corporais que terminam em falecimento. Quais são as maiores regiões de violência no país? Norte e Nordeste, exatamente o estado em que eles fazem propaganda, as regiões mais desarmadas do país. As pessoas não têm armas, né? Bolsonaro facilitou para quem quisesse, né, tirar os registros de CAC, e aí veio o novo governo, e se Marcos Polon não corre para fazer uma ginástica, aparecendo um orangotango maconhado que nem doido lá no Congresso, era nada que ficaríamos, nada. O que sobrou foi o que eles conseguiram manter. E aí as regiões mais desarmadas, a população mais desarmada, estão nessas regiões, coincidentemente, onde o número de mortes violentas é maior. E aí, Alan, esse dado também não vai na informação do PT. O que eles estão fazendo aí, com essa matéria que o Rogerinho lindamente levantou, eles estão usando como mentir, usando estatísticas. Dentro desse governo não existe compromisso com verdade, com fato, com realidade, com o que é aferível, o que é averiguável, não tem. Eles inventam qualquer coisa, mandam escrever e está dito. É com isso que nós estamos lidando. E óbvio que na propaganda stalinista e do outro regime também, que a gente evita falar aqui na plataforma, aquele regime lá do moço do bigodinho alemão, quanto mais miserável, mais controlável. Quanto mais desarmado, mais escravizável. É com isso que nós estamos lidando no país e, claro, com um belo Ministério da Propaganda abastecido com muito dinheiro dos impostos desses miseráveis, que estão sendo doutrinados com a romantização das drogas, por exemplo, que vão parar em situação de rua e passam a viver uma vida mais miserável que poderiam imaginar um dia. Alan.